Senhor tem falado comigo nesses dias e o pastor me pediu hoje para compartilhar com vocês uma palavra. O Senhor vinha falando comigo aí essa semana, não sei quem assistiu, né? Passou o filme do Ben-Hur na televisão. E aí teve um momento para mim, não sei quem acompanhou, alguém assistiu esse filme esses dias aí? E aí, o momento mais maravilhoso do filme, em que tudo acontece, tudo que era importante acontece, é do final, assim, mais do que o meio, já tá mais pro final do filme, né? Que é a hora que o Ben-Hur realmente olha para a cruz, olha para Jesus no momento da crucificação. E ali ele tem um encontro com Jesus, né? Dali para frente tudo se passa muito rápido e é a melhor parte. Não sei quem acompanhou, mas se você não assistiu esse filme ainda do Ben-Hur, vale a pena você assistir. E aí Deus vinha falando comigo, né? Algumas coisas. E aí esse filme, ele veio assim para me testificar, sabe? Para me trazer uma paz, para me trazer uma alegria de quando eu vi aquilo acontecendo com aquele homem. E aí vocês vão entender o porquê, né? Porque tem a ver com essa palavra hoje. Amém, queridos? Então, a palavra que eu quero trazer para vocês nesse dia é sobre corpo, alma e espírito. Nós precisamos entender e acreditar em quem nós somos. Muitas pessoas andam por aí achando que elas são só corpo, que elas são só matéria. E que vai chegar um dia, né, em que esse corpo vai envelhecer, é verdade. Vai chegar um dia em que esse corpo vai adoecer e vai acabar, né? Tem pessoas que acreditam somente nisso. Então essas pessoas, elas vivem pelo corpo. O corpo, a matéria, é tudo que elas acreditam que elas tenham nesse mundo. Então elas cuidam do corpo, elas valorizam a matéria, e não que isso esteja errado, né? Nós precisamos mesmo cuidar do nosso corpo. Mas essas pessoas, elas não têm muita esperança. Por quê? Porque uma coisa é certa. Se Jesus não voltar, uma coisa vai acontecer conosco. Nós vamos morrer. Vai chegar uma hora que essa matéria, né, vai acabar. O nosso corpo, ele foi feito para durar um tempo somente. Então, as pessoas que acreditam que nós somos apenas um corpo e vivem apenas em função desse corpo para alimentar esse corpo, para dar conforto para esse corpo, para ganhar dinheiro, para poder cuidar desse corpo, para ganhar dinheiro para poder comprar roupa para esse corpo, para ganhar dinheiro para poder levar esse corpo para viajar, para poder levar esse corpo para passear. Isso tudo é maravilhoso, que bom quando nós podemos fazer isso, mas as pessoas que pensam que a nossa vida é só corpo, essas pessoas, elas não têm esperança no porvir. Essas pessoas, elas têm muita dificuldade de lidar com a morte. Porque até aqueles, todos nós, né? Quem sabe que nós somos algo além de corpo, além de matéria, ainda assim nós temos dificuldade de lidar com a morte. Imagina aqueles que nem acreditam em mais nada. Não acredita que haverá uma continuidade, não acredita que haverá algo a mais. Mesmo a gente às vezes falando, mas veja, Jesus veio em carne também como nós, mas Jesus ressuscitou e a Bíblia diz que ele foi o primeiro de muitos. Então, ele foi o primeiro no nosso lugar, mas assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Mas há pessoas que têm um entendimento fechado sobre isso. Mas eu quero te dizer, eu quero pegar aqui 2 versículos, existem mais, a Bíblia tem mais versículos que falam sobre isso, mas eu vou trazer 2 aqui nesse dia para você, para te dizer, através da Bíblia,
quem nós somos, que nós não somos apenas um corpo, nós não somos apenas uma matéria, nós não somos apenas algo que vai viver durante um tempo somente. Olha só, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Então aqui está dizendo que nós somos corpo, alma e espírito. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 44, diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha que tremendo isso, amados. Eu quero te trazer vida. Eu quero te trazer esperança. Eu quero te trazer que mesmo que você olhe para a terra, que você comece a compreender que você vai durar apenas alguns anos, porque são alguns, né? Alguns anos, algumas primaveras, alguns janeiros, né? Mesmo que você tenha noção disso, você precisa entender que você também é alma, que você também é espírito. E isso quer dizer muita coisa na nossa vida. A nossa fé cristã, ela se baseia nesse pilar de que nós não somos somente matéria. Afinal, Jesus não esteve aqui para contar mentira para nós. Jesus veio em carne, a carne dele, ele se entregou, mas ele ressuscitou. Então, ele era mais que carne. Queridos, essa questão de nós sermos corpo, alma e espírito. O corpo nós falamos até agora aqui, que é a matéria, que é o terreno, que é o mortal. E alma? Alma são todas as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos, o nosso intelecto, né? A nossa inteligência, a nossa capacidade de compreender, de aprender. É onde nós armazenamos conhecimento. Essa é a nossa alma. Tudo que nós aprendemos é através da nossa alma. Tudo que nós sentimos é através da nossa alma. Mas a nossa alma, ela também é sobrenatural. O nosso corpo é natural, mas a nossa alma é sobrenatural. Se os cientistas pegarem um pedaço do nosso cérebro, porque quem estuda a ciência, ela explica isso, né? Que a nossa memória, o nosso raciocínio, a parte do nosso cérebro onde nós sentimos prazer ou dor, existem as partes no nosso cérebro que são responsáveis para armazenar e para processar essas informações, esses sentimentos. Porém, amado, eu quero te dizer uma coisa. Se um cientista pegar um pedacinho do seu cérebro, do meu cérebro, e colocar lá no microscópio mais potente que possa existir na face da Terra, ele vai procurar ali e ele vai encontrar apenas células. Ele não vai conseguir encontrar ali as informações. Ele não vai conseguir enxergar ali o conhecimento que nós temos armazenado. Ele não vai conseguir enxergar ali as nossas memórias. Ele não vai conseguir enxergar ali os nossos sentimentos. E por que não? Porque isso é algo sobrenatural. Amém? E nós
somos também espírito. O que é o espírito? O espírito é o que nos conecta com Deus. A Bíblia também diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então quer dizer que o nosso discernimento espiritual, o nosso discernimento, a nossa vivência, as nossas experiências com Deus, elas se passam todas no nosso espírito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então é no nosso espírito que o Espírito Santo, olha só, é de espírito para espírito. É o Espírito Santo, quando ele fala conosco, quando ele ministra em nós e através de nós, é através do nosso espírito. Então veja, o nosso discernimento espiritual não acontece através da nossa alma. Glória a Deus por isso. Por quê? A nossa alma é a nossa porção ali onde tem as nossas emoções, onde tem a nossa razão. Mas o discernimento espiritual não é na alma. Por isso, meu amado, que tem tantas pessoas que têm dificuldade em se relacionarem com Deus Pai, com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. Porque essas pessoas tentam enxergar Deus através da sua alma. Essas pessoas tentam enxergar Deus e dizem assim: eu quero sentir Deus. Ok, nós podemos sim sentir Deus, sentir a presença de Deus. Mas não é no nosso coração, nas nossas emoções. É no nosso espírito. Tem pessoas que falam: eu queria sentir Deus, eu queria ter mais intimidade com Deus, mas eu não consigo, eu bloqueio, porque o meu racional bloqueia. Porque essas pessoas ainda não conseguiram entender que o nosso relacionamento com Deus se passa através do nosso espírito. Deixa eu te dizer uma coisa, a nossa alma, ela faz com que a gente consiga ter os nossos relacionamentos horizontais. Então, assim, os nossos relacionamentos aqui na Terra, eles acontecem através da nossa alma. Então, os sentimentos que nós temos pelas pessoas, sabe, o sentimento de amor, o sentimento de amizade, o sentimento de felicidade, de companheirismo, os sentimentos também ruins que nós temos às vezes com as pessoas, sentimentos de raiva, de decepção, de frustração, de ira, né, de ódio. Tudo isso é através da nossa alma. Nós nos relacionamos através desses sentimentos, através dessas emoções, com as pessoas que são como nós, terrenas. Através do nosso raciocínio, do nosso intelecto, é que um professor consegue ensinar alguma coisa para alguém, aqui nesse nível horizontal, nesse nível terreno, através da alma. Mas o nosso relacionamento com Deus Pai não é através dessa alma que fica sempre conturbada, que fica sempre aflita, cheia de altos e baixos. Não, o nosso relacionamento com Deus Pai, ele tem que se passar através do nosso espírito. As coisas são separadas, somos um, somos trino. Nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é trino. Ele se revela como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós também somos trinos, somos feitos também trinos. Corpo, alma e espírito. E por que eu quero te explicar sobre isso? Porque tem algo muito importante. Queridos, muitas vezes a gente acha
que uma pessoa dos nossos relacionamentos ali horizontais, né, não vai conseguir ter um encontro com Deus, não vai conseguir olhar para Jesus. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e não acredita que determinadas pessoas vão conseguir de fato terem um encontro com Jesus. Sabe por que nós pensamos isso? Porque nós olhamos para a alma dessas pessoas. Nós olhamos para essas pessoas assim, nossa, essa pessoa ela é tão teimosa, ela tá tão dentro da razão dela, ela é tão teimosa que ela não consegue, ela não vai conseguir acreditar em Jesus. Ela não vai acreditar nas coisas sobrenaturais, ela não vai conseguir se render, se entregar a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Quando nós achamos isso, que uma pessoa, por ela ser teimosa, por ela ter assim uma resistência com Deus, em acreditar em Deus, nós achamos que essa pessoa jamais vai se voltar para o Senhor, é porque nós ainda não entendemos que o relacionamento com Deus não é através da nossa alma. Então fica calmo, fica tranquilo aí. O nosso relacionamento com Deus não é horizontal, é vertical. Veja, através do nosso espírito, nós nos relacionamos exclusivamente com Deus. Deus, ele tem um canal de comunicação conosco, um canal exclusivo, porque é de espírito para espírito. Então, quando Deus quer, Deus acha um jeito de tocar no nosso espírito e não vai passar pela nossa alma. Então, por mais que uma pessoa seja teimosa, por mais que uma pessoa seja incrédula, ela é incrédula nas emoções dela de alma. E por que ela é incrédula? Ela é incrédula porque nos relacionamentos dela horizontais, ela já se decepcionou muito com pessoas. Ela é incrédula porque ela não acredita mais em ninguém, ela não acredita mais no ser humano. Como que ela vai acreditar em Deus? É uma pessoa que já foi muito machucada por pessoas, porque quem nos machuca são pessoas. E aí ela fala assim, se eu sou tão machucada, onde estava Deus que não viu isso? Onde estava Deus que está permitindo que eu seja tão machucado? Então essa pessoa, às vezes, ela tem uma resistência em entender Deus, em entender as coisas espirituais, por causa dos relacionamentos dela na horizontal com pessoas, relacionamentos de alma. Mas Deus, ele é acima da nossa alma. O que Deus quer fazer na nossa vida supera as coisas que nós vivemos na nossa alma, na nossa razão, no nosso intelecto e nas nossas emoções. O que Deus quer fazer na nossa vida supera essa nossa alma, que é cheia de altos e baixos. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi responsável, ele escreveu grande parte do Novo Testamento na Bíblia. Ele escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Mas olha só a história do apóstolo Paulo. Ele era anticristão. Não é que ele tinha só uma resistência. Não é que ele era só teimoso, ele era teimoso, resistente, era um homem bruto. Então as emoções dele, né, era um homem truculento. O apóstolo Paulo, ele não era só isso. Além disso, ele era absolutamente contra os cristãos. Ele era um perseguidor de cristãos. Então,
O apóstolo Paulo, ele tinha lá o corpo dele, né, a matéria dele, ele tinha lá a alma dele, e era a alma dele que fazia ele ser essa pessoa. Porque era na alma dele, no coração dele, nas emoções dele, que ele era truculento, que ele era teimoso, que ele era uma pessoa irada contra os cristãos. Era na alma. E nesse momento você deve estar pensando em pessoas aí que são assim também, que tem tantos conflitos de alma que você fala, eu não tenho esperança dessa pessoa se converter a Deus. Eu não tenho esperança de que essa pessoa consiga enxergar Jesus. Porque você está olhando para a alma dessas pessoas. Mas olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Um certo dia, Jesus se manifestou a ele. Querido, Jesus se manifestou a ele e ele ficou 3 dias cego. Olha só que coisa incrível que aconteceu. Antes de Jesus se manifestar a ele era um homem que enxergava com os olhos naturais, mas ele era cego na alma, no espírito dele. Ele era cego para Jesus. Ele era contra os cristãos. Quando Jesus se manifestou a ele, se revelou a ele, a luz de Cristo cegou o apóstolo Paulo. Eu penso que foi de propósito. Sabe o que aconteceu com Paulo? Nessa hora, Jesus cegou os olhos carnais, mas abriu os olhos espirituais de Paulo. E é isso que Jesus pode fazer com cada um de nós. E é isso que Jesus quer fazer com cada um de nós. Jesus quer tirar a nossa cegueira espiritual. Jesus quer abrir os olhos espirituais das pessoas. Ainda que a alma delas seja uma alma terrível, uma alma abatida, uma alma incrédula, uma alma covarde, uma alma cheia de rancor, uma alma cheia de machucados, que impôs tanta resistência. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando Jesus se revela a nós, através do nosso espírito, que é o canal exclusivo, deixa eu te dizer, o diabo não toca no nosso espírito. Ele tenta tocar na nossa alma. Ele tenta influenciar a nossa mente. Ele manda dardos inflamados na nossa mente. Ele manda dardos inflamados no nosso coração. Por isso que nós temos tanta dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas, porque ele bagunça os nossos relacionamentos horizontais. É uma estratégia que ele usa para colocar pai contra filho, mãe contra filho, filho contra filho, irmão contra irmão, amigo contra amigo. É uma estratégia dele tocar, tentar atingir as nossas emoções e o nosso intelecto, a nossa mente. Mas no nosso espírito, ele não toca, ele não pode tocar. Inclusive para o inferno, só o que vai é corpo e alma. Espírito não vai para o inferno, porque espírito é a porção de Deus em nós. Deus não vai para o inferno, jamais. Então a porção dele, de Deus em nós, é um canal exclusivo. Então, meu amado, quando Deus toca no nosso espírito, ele abre os nossos olhos espirituais. Enquanto nós temos vida na terra, nós temos alma vivente, nós temos espírito vivente. Enquanto nós estamos na terra, é possível sim que Jesus tire a cegueira de qualquer pessoa, independente da alma desta pessoa. Então,
Eu quero te trazer esperança nesse dia, porque talvez você ache que não tem esperança de salvação nem para você. Talvez você fale assim, eu não mereço, porque eu tenho tantos altos e baixos, porque eu tenho tanto problema com as pessoas, eu tenho tanto problema comigo mesma, eu tenho tanto problema de identidade. Mas eu quero te dizer que o que Jesus está disposto a fazer na nossa vida não passa somente pela nossa alma, vai passar pelo nosso espírito. E a partir do momento que Jesus tira a nossa cegueira espiritual e que nós conseguimos, o nosso espírito, querido, é algo sobrenatural. A partir do momento que o nosso espírito começa a enxergar Jesus, nós começamos a ser curados na nossa alma. E às vezes até no nosso corpo. Daí os milagres. O que aconteceu com Paulo? Jesus se revelou a Paulo, abriu os olhos espirituais de Paulo. A partir dali, Paulo começou a ser curado na alma. Jesus primeiro abriu os olhos do espírito de Paulo e depois a alma dele começou a ser curada. Muitas vezes, querido, o que acontece conosco? Nós achamos que a pessoa precisa estar com as emoções curadas para conseguir enxergar Jesus. E aí a gente fica tentando curar a alma das pessoas a todo custo. A gente fica tentando convencer as pessoas a todo custo. Porque a gente pensa que enquanto essa pessoa não tiver com a alma curada, ela não é merecedora de encontrar Jesus. Ou enquanto ela for pecadora, ela não vai encontrar Jesus. Mentira! Mentira! E é aí que está o grande milagre. Primeiro Jesus se revela a nós e a partir daí é que nós vamos ser curados, é que nós vamos ter força para abandonar o pecado, é que nós vamos ter uma transformação de vida. Não tem como, querido. Às vezes a gente fala assim, essa pessoa aqui é tão pecadora que não tem jeito para ela, não tem jeito de salvação para ela. Ela primeiro precisa se corrigir para depois enxergar Deus. Não é isso, ela tem que primeiro enxergar Deus, porque depois ela vai conseguir se corrigir. Deus nela, Deus no espírito dela vai ser acima da alma dela. Deus no espírito dela vai começar a colocar em ordem a alma daquela pessoa. Deus no espírito dela vai fortalecer ela a tal ponto que ela vai conseguir abandonar os pecados da carne. Porque Deus no nosso espírito, Jesus no nosso espírito, ele vai ser tão vivo, ele vai ser tão forte que ele vai ser sobre a nossa carne. Isso são as boas novas. Essa é a esperança de salvação para qualquer pessoa, meu amado. Para qualquer pessoa. No filme do Ben-Hur, o que aconteceu com aquele homem? Quem não assistiu ainda o Ben-Hur, assista o Ben-Hur. O Ben-Hur era um homem que aconteceu um monte de coisas ali na vida dele e chegou no momento que ele queria vingança. Ele queria vingança. Só que Jesus foi passando ali pela vida de Ben-Hur com pequenos detalhes. Ben-Hur começou a ver Jesus fazendo coisas simples, como ajudando uma pessoa aqui e ali, lavando os olhos de uma pessoa que estava enferma, doente, com uma enfermidade nos olhos, dando água para alguém que estava com sede. Na trajetória de Ben-Hur, ele começou a ver Jesus em pequenos gestos. Por isso que é importante nós que queremos revelar Jesus para as pessoas precisam ver Jesus em nós nos pequenos gestos. Sabe, querido, você não precisa se esforçar demais para tratar a alma das pessoas para elas encontrarem Jesus. Não, deixa que depois o Espírito Santo cura a alma das pessoas. Mostre Jesus para elas nos pequenos detalhes. O que aconteceu com Ben-Hur? Nos pequenos detalhes, ele foi vendo ali Jesus, um pouquinho de Jesus aqui, um pouquinho de Jesus ali, uma atitudezinha de Jesus aqui, uma atitudezinha de Jesus ali. Chegou no momento da crucificação, Ben-Hur estava com o coração cheio de ódio, cheio de ira, e eu posso te dizer, ele tinha razão.
naquele momento. Porque tinha acontecido umas coisas tão terríveis ali com a família de Ben-Hur. Ele estava tão revoltado com as pessoas, com o ser humano. No momento da crucificação, em que ele viu Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, bastou ele olhar nos olhos do Senhor Jesus. Quando ele olhou nos olhos do Senhor Jesus, o Senhor Jesus encontrou o espírito de Ben-Hur. Naquele momento, Ben-Hur caiu de joelhos e entendeu tudo. Naquele momento, o espírito de Ben-Hur teve um encontro com o espírito de Jesus e algo sobrenatural aconteceu naquele instante. Naquele instante, Ben-Hur larga a pedra. Ele estava com uma pedra na mão que simbolizava uma vingança que ele queria fazer. Naquele momento, ele larga a pedra. Naquele momento, o Espírito de Jesus estava habitando no espírito dele, começou a curar a alma dele. Todo aquele desejo de vingança que ele tinha, toda aquela amargura, toda aquela tristeza começou a cair por terra e começou a ser gerado na alma de Ben-Hur um desejo de reconciliação. E aí o que Ben-Hur fez? Ben-Hur foi procurar aquele que tinha feito tantas coisas contra ele, e ali houve o perdão, e ali houve a reconciliação. Queridos, eu quero te dizer que não importa como está a tua vida hoje, não importa como está a vida das pessoas que você ama e que você tem orado por elas, que você tem intercedido por elas, eu quero te dizer, não perca as esperanças, porque através da nossa oração, através da nossa intercessão, as coisas espirituais vão se mover. E basta um toque de Jesus no nosso espírito, um toque do Espírito Santo no nosso espírito, e nós vamos ter encontrado Jesus. E ali, tudo na nossa vida vai começar a ser diferente. Tudo na nossa alma vai começar a ser diferente. Tudo na nossa carne vai começar a ser diferente. Nós vamos começar a ser curados, restaurados, nós vamos conseguir reconciliar nos nossos relacionamentos, nós vamos conseguir abandonar os pecados e aí vamos conseguir ter corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Como diz aqui em 1 Tessalonicenses, que nós temos que cuidar das 3 coisas: corpo, alma e espírito. Amém? Eu encerro por aqui. Espero que essa mensagem tenha falado com você. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Jesus se revele a você. Eu quero entrar em concordância com você, porque a palavra de Deus diz assim, que o que nós concordarmos na terra, o que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. O que nós desligarmos na terra, será desligado no céu. Então eu entro em concordância com você agora. Para que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós todos. Para que o Senhor Jesus encontre o nosso espírito. Se revele ao nosso espírito. Para que o Senhor Jesus se revele nas pessoas, no espírito das pessoas que você ama. Que você ora por elas. Que Jesus se revele no espírito dos teus inimigos. Que Jesus se revele no espírito daquelas pessoas que têm inveja de você e de mim. Que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, se revele na vida daquelas pessoas que tramam
contra você, contra mim. Daquelas pessoas que planejam o nosso mal. Que Jesus tenha um encontro com essas pessoas. Porque Paulo, ele era terrível. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, ele largou toda a vingança. E ele passou a ser uma pessoa maravilhosa. Sabe o teu inimigo? Sabe aquele que tem inveja de você? Sabe aquele que te critica? Sabe aquele que é uma pedra no seu sapato? Depois que Jesus encontrar a vida dele, ele vai se tornar uma bênção tão grande. E ele só vai querer te abençoar. A palavra de Deus diz isso para nós, que nós temos que orar para os nossos inimigos, pelos nossos inimigos, para que eles se convertam. Porque quando os nossos inimigos, aqueles que não gostam de nós, aqueles que competem conosco, Senhor Jesus encontra essas pessoas, se revela a elas, porque elas vão ser transformadas e elas vão sair do nosso pé. Elas vão parar de se levantar contra nós. Elas vão parar de ser uma pedra no nosso sapato. Pelo contrário, elas vão ser conosco. Elas vão lutar pelo reino. Elas vão vir para o nosso time. Elas vão ser transformadas. Pode ser que você não goste dessas pessoas agora. E não tem obrigação mesmo de gostar. Mas o Senhor fala que nós temos que amar os nossos inimigos. Sabe o que é amar? É orar por eles. Você não gosta hoje, enquanto a pessoa é má com você, a pessoa é ruim, mas essa pessoa pode ser transformada. Se Paulo foi transformado, meu irmão, qualquer um pode ser transformado. Paulo era terrível. Senhor, que o Senhor esteja agora encontrando essas pessoas, se revelando a essas pessoas, se revelando a cada um de nós. Deus, que o Senhor esteja agora se revelando àquelas pessoas que nós não estamos tendo mais esperança nelas. Se revela naquelas pessoas, Jesus, que nós achamos assim, que a pessoa é tão teimosa, é tão cabeça dura, que essa pessoa não vai querer se render ao Senhor. É mentira de Satanás para você não orar, para você desistir de orar. Porque quando Jesus se revelar no espírito dela, acabou. Acabou. A partir dali a alma dela vai ser colocada em ordem, as emoções dela vai ser colocada em ordem. Se ela tem uma vida de pecado, ela vai abandonar o pecado. Ela vai se transformar. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem jeito para todo mundo. Tem jeito para todo mundo. É isso que eu quero te dizer. Tem jeito, meu irmão. Essas são as boas novas. Essas são as boas novas. Nós não podemos ficar olhando as pessoas pela alma delas. Larga a alma para lá. Olha para Jesus. Sinta Jesus no teu espírito. Não é na tua alma que você vai sentir Jesus. É no teu espírito. É crer no sobrenatural de Deus no teu espírito. A tua alma pode estar tão bagunçada, tão aflita. Não tem importância. Você tem um espírito que é intocado. Só quem toca no teu espírito é Deus. E é ali que Deus vai fazer um milagre. Em nome de Jesus. Amém. Se fortaleça. Eu oro para que cada um que está passando por aqui, eu oro para que onde chegar essa live, esse culto, que encha as pessoas de verdade, de esperança, das boas novas, essa que é as boas novas. Nós ainda não estamos condenados, ninguém ainda está condenado. Não adianta a gente falar, tal fulano, vão julgar, tal pessoa já está condenada. Não, basta Jesus se revelar para essa pessoa um dia, um minuto, um segundo, um flash de segundo, e essa pessoa vai ter a vida dela transformada. Essa é a nossa fé, meu amado. Vamos viver por essa fé. Em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diz amém. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Glória a Deus. Eu amo vocês.